Vamos para o coeficiente angular e coeficiente linear de uma função afim. Coeficiente angular. O coeficiente angular de uma reta f de x igual a x mais b é dado pelo coeficiente de x, indicado por A. Observe, f de x igual a x mais b é a função do primeiro grau, é uma lei que representa uma função do primeiro grau, e ele disse que o coeficiente angular é dado pelo coeficiente de x. O coeficiente de x é a letrinha A. Então, o coeficiente de x, o coeficiente angular da reta vai ser o número que está coladinho com o x. Já o coeficiente linear é dado pelo termo independente b. Olhe, o coeficiente angular é dado pelo b. Então, A é coeficiente angular e b é o coeficiente linear. O coeficiente angular ou declividade da reta está ligado à inclinação da reta em relação ao eixo OX. Existem duas maneiras de encontrar o coeficiente angular e o coeficiente linear, uma por meio da lei da função e outra por meio do gráfico. Daí nós vamos fazer o estudo dessas duas maneiras. Primeira maneira, por meio da lei da função. Exemplo 1. Dadas as leis das funções abaixo, determine o coeficiente angular e o coeficiente linear de cada uma delas. Então, aqui ele quer o coeficiente angular e o coeficiente linear. Então, vou copiar aqui essa reta. Letra A. Exemplo 1, né? Letra A. Então, a reta é f de x igual a menos 6x, né? f de x igual a menos 6x mais 7. Mais 7. Essa é a lei da função. Ele quer o coeficiente angular e o linear. Nós vimos que o coeficiente angular, a função é essa aqui, ó, a função genérica, né? Olha, a fórmula f de x é igual a x mais b. Essa é a lei da função do primeiro grau. Observe que A é o coeficiente angular e B é o coeficiente linear. Observe que A é o número que está coladinho com x. Então, aqui eu tenho x. Qual é o número que está coladinho com x? Menos 6. Então, menos 6 vai ser o coeficiente angular. Coeficiente angular é igual a quem? A menos 6. E agora, o coeficiente linear é o termo independente, olha. Eita, o sinal também entra, viu? É o termo independente, que é quanto? 7. Então, coeficiente linear. Quem é o coeficiente linear? O coeficiente linear é 7. Observe que esta função aqui, ela é decrescente, né? Porque o A, nesse caso aqui, o A foi negativo, né? Olha, o A não é menos 6, ele foi negativo, então a função é decrescente. Mas aqui só pediu para o coeficiente. Então, vamos para a letra B. Na letra B eu tenho g de x, que é igual a menos 5, copiar aqui. Na letra B eu tenho g de x, que é igual, tracinho de fração, ficou menos 5, menos 4x. Menos 4x, e aqui embaixo o 5. Está aí. A minha lei da função é esta daqui, né? Olha, f de x, que é igual a x mais b. Observe que o b fica de um lado e o ax fica do outro, e no meio tem um sinal. Então,
cadê o sinal desse daqui? E esse denominador, ele pertence ao termo independente e pertence também à variável x. Eu tenho que separar eles para eu resolver isso aqui. Então, vai ficar assim, olha. G de x, que é igual, cada um com o seu número, menos 5 sobre 5, menos, né? 4x, e aqui ficou 5. Esse estava para os dois, aí eu botei cada um no seu lugar. Então, eu sei que g de x vai ser igual. Aqui eu posso simplificar, não posso, olha, 5 para dividir para 5 vai ficar 1. Então, aqui ficou menos 1, e aqui ficou menos. Aqui, olha, dá para simplificar? Não, não pode simplificar não, porque, né? Mas eu posso colocar aqui, não é? Olha, o 4 aqui, o 5 aqui embaixo, né? E o x ficar aqui separadinho, porque é uma multiplicação. Eu posso fazer dessa forma. Então, observe que agora eu já posso encontrar o coeficiente angular e o coeficiente linear. Olha, aqui está o meu x. Coeficiente angular é quem está coladinho com o x, não é isso? Olha aqui, ó. Quem está coladinho com o x é o coeficiente angular, CA, coeficiente angular, e é representado pela letra A. Então, nesse caso aqui, o coeficiente angular vai ser menos 4/5. Então, coeficiente angular é menos 4/5. E agora o coeficiente linear. O coeficiente linear é o termo independente. Quem é o termo independente? Menos 1. Então, o coeficiente linear é menos 1. Menos 1. Certinho? Agora vamos para a letra C. Letra C. Na letra C eu tenho a função h. h de x é igual a x menos 2 ao quadrado, menos x mais 5 ao quadrado. Observe que ela não está nessa forma aqui, olha. É porque ela tem que ficar numa forma dessa aqui, olha. Um x com um número, um sinal e o outro número independente, olha. A forma dela é essa aqui, olha. Veja. Um x, um número colado com x, um sinal e outro número em um termo independente. Mas aqui não está assim, olha. Olha como está. Aqui eu tenho um produto notável. Um quadrado aqui, outro quadrado aqui. E eu preciso resolver isso para depois encontrar o coeficiente angular e o linear. Então, vamos aqui. Letra C, letra C, eu tenho a função h de x, que é igual a x menos 2 ao quadrado, x menos 2 ao quadrado, menos, né? Menos, abre o parêntese, x mais 5 ao quadrado. X mais 5 ao quadrado. Minha gente, nesse caso aqui, primeiro eu tenho que resolver os produtos notáveis. Aqui é um produto notável, então tem que resolver eles. Aí eu vou resolver aqui. Vou colocar aqui nesse rascunho, olha. X menos 2 ao quadrado. Como é que resolve isso daqui? O quadrado do primeiro, né, olha. Menos, porque aqui é menos. Espera aí. Deixa eu colocar a folha direitinho aqui. Isso. Menos 2 vezes o primeiro, vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Olha, esse primeiro fica ao quadrado. Está aqui. O segundo fica ao quadrado. Está aqui atrás. Esse 2 pulou aqui para frente e multiplicou todo mundo. Mas a regra é quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro termo vezes o segundo termo, mais o quadrado do segundo. Então, vamos lá. Isso aqui vai ficar como? Vai ficar... Agora eu vou resolver aqui. X ao quadrado permanece, né? Menos 2 vezes 2, 4 vezes x, 4x, mais 2 ao quadrado, que é
4. Então, o x ao quadrado, né? Então, esse produto notável teve como resultado esse aqui, olha. Aqui eu não posso fazer mais nada nessa expressão. Então, vamos copiando aqui. H de x é igual a x ao quadrado menos 4x mais 4. X ao quadrado menos 4x mais 4 menos... Aí abro parênteses. Agora eu vou resolver isso aqui, olha. X mais 5 ao quadrado. Vou resolver aqui também, olha. X mais 5 ao quadrado. X mais 5 ao quadrado. Aí eu faço o quadrado do primeiro, mais, porque agora aqui é mais, olha. 2 vezes o primeiro, vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. 5 ao quadrado. Então, aqui vai ficar igual, né? Igual. Vou resolver tudo. Aqui permanece x ao quadrado mais 2 vezes 5, 10, vezes x, 10x, mais 5 elevado a 2, 25. Essa expressão aqui eu não posso resolver mais nada. Aí eu vou colocar ela aqui dentro do parênteses, olha. Quem ficou ela? X ao quadrado mais 10x. X ao quadrado mais 10x mais 25. Fechei o parêntese. E agora, minha gente? Observe que esse sinal de menos está multiplicando todo mundo que está dentro do parêntese. Então, eu tenho que fazer a multiplicação. Então, vai ficar assim. H de x, que é igual a x ao quadrado menos 4x mais 4. Ele vai multiplicar os que estão dentro, olha. Sinais diferentes, resultado negativo. Menos x ao quadrado. Sinal diferente, resultado negativo. 10x. Sinais diferentes, resultado negativo. 25. E agora, o que é que eu vou fazer aqui? Repete, h de x igual. Eu vou colocar os termos semelhantes próximos um dos outros. Então, aqui, semelhante, olha. X ao quadrado. Esse menos x ao quadrado aqui, olha, é semelhante. Agora, menos 4x com o menos 10x. Vou colocar próximo também mais 4 e menos 25. Olha, tem a mesma variável, são semelhantes, semelhantes. E aqui não tem variável, ficou próximo. Observe que agora eu vou somar ou subtrair esses termos que são semelhantes. Somar ou subtrair. Pessoal, observe que esses dois aqui são opostos, olha. É o mesmo, a mesma variável. Agora, um é positivo, outro é negativo. Aí eu já posso fazer aqui, cancelar as duas, olha. Aí sobrou quem? Vou fazer aqui bem nesse apertadinho, viu? H de x, que é igual. Agora, esses dois aqui são iguais, os sinais. Então, eu vou somar 10 mais 4, 14x. E conservo o sinal do número maior. Menos 14x. Aqui os sinais são diferentes, subtrai 25 menos 4 vai ficar 21 e conserva o sinal do número maior. Então, ficou menos 21. Pronto, ela já está, olha, a minha função agora já ficou do formato da equação da reta, não foi, olha? Já ficou do formato na forma geral. Então, aqui, o termo que está coladinho com o x, olha, a gente sabe que é o a, e é o coeficiente angular. Então, o coeficiente angular é quanto? Coeficiente, o angular vai ser igual a menos 14, né? Vai ser menos 14. E o coeficiente linear? Coeficiente linear é o termo é o termo independente, olha, que é quanto? Menos 21. Não esqueçam que o sinal vai junto, viu? Então, ficou menos 21. Então, observe que neste primeiro exemplo, olha, era para calcular o coeficiente angular e o coeficiente linear por meio da lei da
função. Ele me deu as leis da função e eu calculei o coeficiente angular e o linear. Agora é a outra maneira, segunda maneira, por meio do gráfico. Então vamos agora estudar a segunda maneira por meio do gráfico. Aí eu tenho o seguinte, observe que aqui eu tenho um gráfico, né? X e Y. Aí eu tenho aqui x1, x2, y1, y2. O coeficiente angular é dado pela fórmula abaixo. Cadê a fórmula? Que não está abaixo, vai estar aqui em cima, olha. O coeficiente angular. Quando você tem o gráfico, o coeficiente angular é dado por essa fórmula aqui, olha. y2 menos y1. E aqui no denominador, x2 menos x1. Agora, o que é que ele diz? Já o coeficiente linear é dado pelo ponto da reta que toca o eixo y. É o ponto da reta que toca o eixo y. Então, vamos ver aqui. Exemplo 2. Considere os gráficos abaixo e determine o coeficiente angular e o coeficiente linear de cada uma das funções que os determinam. Pronto. Então, vou aqui para a letra A. Vou resolver a letra A. Pessoal, vou resolver aqui mesmo. Vai dar para aqui mesmo? Não, vou fazer na folha, melhor. Vou resolver aqui a letra A. Letra A, que vai ser a segunda maneira, né? Eita. Segunda maneira. Que é por meio do gráfico. Pronto. Ele disse para usar a fórmula, não foi para encontrar o coeficiente angular. Então, eu sei que coeficiente angular, A, vai ser igual a y2 menos y1 e x2 menos x1. É isso? É, olha aqui ela, mesminha. Pessoal, quem vai ser o y2 e y1? Se eu estou respondendo a letra A, observem que o meu gráfico está aqui, olha. X, Y, aí tem aqui o gráfico, olha, que tocou no X, ele tocou no ponto 5 e no Y tocou no ponto 3. Para eu encontrar esse coeficiente angular, eu preciso de dois, olha. Eu preciso de x e y. Para cada ponto, eu preciso um valor para x e outro para y. Para cada ponto, eu preciso um valor de x e outro de y. Então, vamos procurar aqui nesse gráfico os valores. Olha, se ele tocou aqui o eixo x, o eixo y, aí eu tenho o valor de y, né? Porque y foi 3. Y foi 3. E quem é o valor de x? Quando ela toca o eixo x, o y, aí eu já sei que o x foi 0. O x foi 0. Porque eu estava em 0, né? Aí fui procurar outro ponto. Quem foi que eu achei? O 3. Então, vamos aqui agora. Nesse ponto aqui, eu tenho esse ponto aqui, ó. Eu vou chamar esse de x1, y1. Agora, vamos ver x2, y2. Vejam, aqui o gráfico tocou o eixo x no ponto 5. Então, já sei que x é 5. E quanto é que vai ser o y? O y vai ser 0. Porque quando ele toca no eixo, uma coordenada é a mesma do eixo que ele toca. Ó. Então, x é 5. E quem é o y? 0. A coordenada aqui é y. Ele tocou o eixo y. Ó. Então, y é quem? 3. E a outra coordenada é 0. Então, já encontrei os pontos. E agora eu vou substituir aqui, olha. Vamos substituir. Então, vai ficar assim, olha. A, que vai ser igual. Y2, quem é? Y2 está aqui, 0. Menos, né? Que é daqui da fórmula. Menos Y1. Quem é o Y1? 3. Agora aqui, x2. Quem é x2? 5. Menos, que é daqui da fórmula. x1. Quem é x1? 0. Ficou aqui 0. Então, aqui vai ficar A, que é igual 0 menos 3, ficou o menos 3, e 5 menos 0,
ficou 5. Agora aqui, A vai ser igual. Aqui não dá para dividir, nem pode simplificar. Então, A ficou menos 3 quintos. Esse é o coeficiente angular. Coeficiente angular. Agora, vamos para o coeficiente linear. Quando eu tenho o gráfico, olha o que ele disse aqui, olha. Olha o que a teoria disse. Já o coeficiente linear é dado pelo ponto da reta que toca o eixo y. Eita, então aqui, olha, o ponto que toca o eixo y. O eixo y está aqui. Aí o gráfico veio e topou no eixo y, no qual ponto? 3. Então, esse 3 aqui vai ser o meu coeficiente linear. Então, aqui, minha gente, é 3, né, que é o B, que é quem? 3, que é o coeficiente linear. Não é isso? O coeficiente linear não é representado nesse exemplo nos exemplos que teve a lei da função, eu não coloquei, né? Mas eu poderia colocar, olha, aqui, olha. A é igual a menos 14. B é igual a menos 21. Deixa eu colocar aqui nos demais. Aqui, olha. A é igual a 4 quintos. B é igual a menos 1 meio. Cadê o outro? Aqui, olha. A, que vai ser igual a menos 6. 2 pontos. A igual a menos 6. E aqui o B, que vai ser igual a 7. Porque o A é o coeficiente angular. Nós já vimos aqui, olha. Coeficiente angular e o B é o coeficiente linear. Pronto. Então, já resolvemos a letra A, encontrando o coeficiente linear e o coeficiente angular. E agora vamos para a letra B. Na letra B eu tenho aqui o gráfico, veja. Então, primeiro eu tenho que achar os pontos desse gráfico. Então, eu tenho aqui, olha, um ponto é esse aqui e o outro ponto foi esse aqui, não é isso? Quem são as coordenadas desse ponto aqui? Eu quero encontrar x e y. E quero encontrar o x e y aqui também, no outro ponto, olha. X e y. Então, aqui, nesse ponto, quando o x foi 4, observe que aqui, olha, eu encontrei quanto para y? 3, olha, 4 e 3. Então, x foi 4, y foi 3. E nesse ponto aqui, ele tocou o eixo, olha. Então, se aqui é y, né, f de x é a mesma coisa que y. Então, o meu valor de y foi quanto? 1. Então, quando ele toca o eixo, a outra coordenada é quanto? 0. Então, eu vou chamar esse de x1, y1 e aqui x2, y2. E agora eu vou aplicar a fórmula aqui, olha. Essa letra B, não, vou resolver tudo nessa folha. Aqui, letra B, olha. Letra B. Então, vamos lá na letra B. Vai ficar assim, ó. Deixa eu ver se dá para colocar aqui. Para a gente ver os dois. Pronto. Vai dar. Colocando aqui. Então, a gente sabe que A vai ser igual a y2 menos y1 e x2 menos x1. Então, A, que é o coeficiente angular, vai ser igual a y2. Quanto é y2 aqui? y2 é 3. Menos y1. Quanto é y1? É 1. Olha agora. Quanto é o x2? x2 é 4. Menos o x1. Quanto é o x1? Olha, x1 está aqui. Então, o meu x1 é 0. Então, resolvendo aqui, A que vai ser igual. Tirando agora, né? Que eu já substituí os pontos. A vai ser igual a 3 menos 1, 2. 4 menos 0, 4. Então, A, nesse caso, dá para simplificar por 2 e por 2. Então, 4 vai ser igual a 1, ou A vai ser igual a 1 meio. 2 para dividir para 2, 1. 4 para dividir para 2, 2. Então, aqui é o coeficiente angular. Agora, vamos ver o coeficiente linear. Lembre-se que o coeficiente linear
quando é o gráfico, é o ponto que ela toca o eixo Y. Então, se ela tocou o eixo Y, a reta tocou o eixo Y no ponto 1, então o coeficiente linear é 1. Coeficiente linear, que é a letra B, né? B é igual a 1, que é o coeficiente linear. Com isso, a gente aprendeu a encontrar o coeficiente angular e o coeficiente linear da reta, da função do primeiro grau da função afim. Então, lembrando que tem duas maneiras, uma quando você tem a lei da função e a outra maneira é quando você tem o gráfico. Aí, cada uma tem o seu jeito de calcular, que foi explicado aí, vocês assistam o vídeo com atenção.